Olá pessoal, começando aqui mais uma aula para disciplinas de mercado futuro, hoje abordando o tema análise técnica. A análise técnica é uma metodologia utilizada para se observar o mercado, para se registrar o que já ocorreu no mercado e a partir dessas informações tentar prever qual seria a tendência de movimentação do mercado. Então, o conceito puro da análise técnica é a metodologia utilizada para prever movimentações futuras de preços baseados em posições históricas. Então, vou tentar fazer a previsão de movimentações futuras dos preços baseado em posições históricas. Nós vamos perceber que é uma metodologia muito apoiada em gráficos. E buscando um pouco a respeito de como esses gráficos são montados, eu percebi na literatura que alguns autores defendem bastante essa questão de que, por mais que o gráfico tenha essa aparência fria de ser formado por números e figuras gráficas somente, por mais frieza que ele possa transparecer, na verdade ele demonstra o comportamento psicológico dos investidores durante determinados períodos na cotação de uma commodity ou de um ativo financeiro qualquer, correto? Lembrando que a disciplina é de mercado futuro, mas para explicar tendência eu vou utilizar bastante gráfico aqui de ativos financeiros como ações. Então veja bem, mais uma situação, né, para que serve a análise técnica? O investidor vai se valer dessas informações que ele consegue extrair da análise técnica para a tomada de decisão. Agora, a análise técnica, ela, na verdade, determina que o mercado deve ser observado, mas junto com essas informações que nós teremos dos gráficos, a gente ainda vai combinar essas informações com indicadores matemáticos. Então não é só a observação do gráfico em si, mas eu preciso observar o gráfico e utilizar ainda os indicadores matemáticos. Vamos trabalhar com três principais nessa videoaula. Então vamos conhecer um pouquinho da estrutura do gráfico agora. Então esse é o gráfico, cada unidade dessa daqui, vermelhinha ou verdinha, correto? Vocês podem ver que vocês estão em a verde e a vermelha aí, cada uma dessas indica um período de exercício dentro do gráfico. Nesse caso aqui, ó, podem ver que a teclazinha D foi acionada. Cada candle desse representa um dia, correto? Então a gente chama de candle essas figurinhas verdes e vermelhas que vocês estão vendo aqui. Cada candle vai representar um período dentro da negociação do ativo. Nesse caso, o gráfico me deu a função de um dia para cada candle, mas eu posso trocar essa função, correto? O mesmo gráfico agora, mas sendo analisado de períodos de um minuto. Então, agora cada candle, ao invés de um dia, ele representa um minuto dentro da negociação. O mesmo gráfico agora sendo observado em períodos de 3 minutos. Ainda o mesmo ativo, Petrobras, né, com o mesmo gráfico, só que agora em períodos de 60 minutos, ou seja, uma hora. Então, é interessante você ter uma ferramenta que lhe dê os diferentes períodos de negociação para cada candle, pois isso pode, dependendo da sua estratégia, determinar algumas mudanças de posições. Porque, veja bem, um ativo que pode apresentar uma tendência de queda para um mês, 15 dias, ele pode apresentar uma tendência de alta para uma semana, para uma hora, para um dia, correto? Então, é interessante, dependendo da estratégia que você vai assumir, é interessante observar os diferentes gráficos em diferentes períodos. Então, vamos conhecer melhor os candles agora. Então, como nós falamos, correto? Os candles pode ser de alta ou de baixa. Então, lá no gráfico tem os verdinhos como sendo gráficos candles de alta. Então, o que significa essa figurinha dele aqui? Ó? Tá? Esse corpo verde aqui, né, o chamado corpo do candle, tá? É o que determina o ponto de abertura e de fechamento. Lembrar sempre, pessoal, que o mercado anda para a direita. Então, a abertura vai estar sempre desse lado. Se for um candle de alta, a abertura vai estar embaixo e o fechamento em cima, correto? Então ele abriu em 1,50 e fechou em 1,80. Agora, essas duas extensõezinhas aqui, correto? A chamada sombra do candle,
representa ponto de mínima dele e aqui o ponto de máxima. Então, se eu fosse descrever esse candle, eu diria que ele abriu em 1,50, correto? Fechou em 1,80, mas em algum momento desse período que ele representa, ele foi a 1,90, mas não sustentou a cotação de 1,90. Da mesma forma que foi em 1,45, mas não manteve 1,45. Então ele abre, vem na mínima, vai na máxima e fecha um pouquinho abaixo da máxima. Não necessariamente nessa mesma ordem, correto? Mas é isso que esse candle representa. Lembrando que esse candle pode representar a movimentação de um ativo num período de 1 minuto, de 3 minutos, de 5 minutos, de um dia, de um mês, vai depender do gráfico que você está utilizando. Então agora vamos ver como que seria a estrutura de um gráfico, de um candle de queda. Então olha só, ele abre aqui em cima e fecha aqui embaixo, ou seja, ele abriu em 80 e fechou em 1,50. Só que novamente, antes dessa movimentação principal, ele chegou a 1,45, que foi a mínima do período, subiu um pouquinho para fechar em 1,50. E também esteve em 1,90, mas voltou a cair para fechar em 1,50. Lembrando que não existe uma lógica, uma ordem, abriu em 80, foi a 1,90, desceu em 45, não existe essa ordem lógica. É conforme o ativo vai se comportando durante o período. Frisando, esse candle pode representar um período de 1 minuto, 3 minutos, dependendo da função que você utiliza no seu gráfico, correto? Então tá aí a estrutura dos candles. Vamos diminuir um pouco o zoom para vocês terem uma visão aí comparativa de um para o outro. Olha aí, ó. O de alta abre aqui embaixo, fecha aqui em cima. O de queda abre aqui embaixo, abre aqui em cima, fecha aqui embaixo, ok? Por isso ele vai ser representado de cores diferentes. Os indicadores econômicos, então, vamos lá, nós vimos só o gráfico até agora, né, os candles, como é que eles se dispõem no gráfico e como é que entram, ou qual a função dos indicadores econômicos. Indicadores econômicos são estudos que atualmente os softwares de negociação já trazem esses estudos embutidos, né, instalados nele. Então, conforme o mercado vai, podemos dizer, acontecendo, esses indicadores vão gerando dados. Um deles é o volume de negociação. Esse volume é interessante para que o investidor identifique possíveis manipulações de mercado, né? Alterações nesse volume podem representar manipulações. Então, quando você tem vários indivíduos, né, vários agentes de mercado atuando, a tendência é que o volume de negociações aumente. E quando são poucos, isso diminui. Então, às vezes, uma movimentação de alta sem volume pode indicar, não é sempre, né, mas ele pode indicar, sim, uma manipulação de mercado. O MACD, correto, que representa aí uma movimentação média uma movimentação das médias, né, de alta e de baixa. Então ele vai pegar as médias das altas que o ativo atingiu e a média das baixas que o ativo atingiu. Então vamos perceber que essas médias sofrem um comportamento que indicam tendência. Correto? A gente vai ver depois pelo MACD que quando a média menor cruzar a maior para cima, tendência de alta. Quando o movimento for inverso, tendência de queda. Aqui nós temos também o índice de força relativa, correto? Que vai determinar a relação entre compradores e vendedores no mercado, correto? Então é comum você ouvir a movimentação de bulls, né, dos touros, que são os compradores. Esses são os agentes de mercado que jogam o preço para cima. E os bears, que seriam os ursos, correto, que vão jogar a cotação para baixo, nesse caso os vendedores. Então vamos dar uma olhadinha agora num gráfico agora com os indicadores, certinho? Então aqui nós temos uma movimentação de Petrobras, correto? Gráfico de um dia da Petrobras. E aqui eu tenho então os indicadores. Percebam que, olha só, a linha verde aqui indica a média menor, a azul a média maior. Quando a gente fala média maior, média menor, média das cotações, viu, pessoal? Então, quando a média menor cruza a maior para baixo, a tendência é de queda, correto? Então, perceba que quando ela cruzou, olha o que aconteceu lá com a cotação, ela caiu, correto? Quando ela volta a se recuperar, ou seja, quando ela cruza para cima, vamos dar um zoom aqui, ó, correto? O que aconteceu com a cotação lá em cima, ó? Ela subiu no mesmo período, tudo bem? E assim segue o gráfico. Então, toda vez que a cotação
tem uma tendência de alta, né, nós temos esse comportamento do MACD. Aqui embaixo nós temos o índice de força relativa, correto? Que é a força entre compradores e vendedores. Então veja bem, olhando para o índice de força relativa, percebam que quando ele aponta para cima, olha aí, coincidiu com o cruzamento da média menor para cima, tá? Existe uma tendência aí desse mercado ter se comportado com uma alta, olha aí que legal, correto? Então isso que ocorre aqui é traduzido nos indicadores, ok? E o volume também aumenta, né, à medida que as negociações vão aumentando, vão oscilando, correto? Ele vai sofrendo suas oscilações baseadas nas movimentações de mercado. Então aqui vamos dar uma ênfase maior ao MACD. Então novamente, olha só aqui, ó. Então essa curvatura que ele faz aqui, o MACD faz aqui, olha lá. Tendência de queda, menor cruzou a maior para baixo. E depois quando ele começa a cruzar a maior para cima, o mercado então se comporta com a tendência de alta, correto? Na verdade um movimento de alta, porque isso aí já aconteceu, certinho? Então aqui dando a ênfase maior ao MACD, que é um dos indicadores econômicos. Depois nós temos, né, vamos dar uma ênfase agora para o índice de força relativa. Volto a repetir aquilo que a gente já falou, comentou agora. Então olha aí, toda vez que eu tenho aqui o índice de força relativa também, né, apontando para cima, coincidindo, é claro, com o movimento de alta do MACD, a tendência é que eu tenha um movimento de alta no mercado, ok? Agora vamos dar uma observada nos três ao mesmo tempo. Então, pelo que a gente já falou, olha só, eu tenho aqui, vamos dar uma ênfase no MACD. Como é que ele está aqui? O menor está cruzando a média maior para cima. O índice de força relativa está apontando para cima. Isso indica que aumentou a quantidade de compradores e diminuiu a quantidade de vendedores. Correto? E olha que interessante, o mercado, vamos supor que isso aqui seja um fechamento de mercado, o mercado fechou com a tendência de queda ali, ou seja, ele estava subindo e aí nós temos um candle de queda no fechamento. Correto? Mas vamos ver o que aconteceu nesse mercado aqui. Certinho? Olha lá. Ó. A tendência que eu tinha dos indicadores, ela acabou se concretizando no gráfico, correto? Então, para cada período, depois eu vou ter que ir fazendo análises em separado. Vamos para um próximo gráfico aqui, certinho? Aqui eu tenho, olha só, o índice de força relativa aponta para uma queda, mas a gente percebe que ele não tem a mesma força, ou o mesmo ângulo, né, de outros rompantes aqui, outros movimentos que ele indicou de alta, correto? O MACD, que vinha distanciando-se da média maior, né, a média menor vinha se distanciando da média maior, aparentemente faz uma curva aqui tentando se aproximar dela. Então eu tenho aqui dois indicadores que sim indicam alta, porém, né, já com a perda de força de negociação. E aí nós temos o que ocorreu nesse período. Olha lá, pela aquela primeira análise que a gente fez, o mercado se manteve. A gente diz, né, que nesse caso o mercado andou de lado. Tudo bem? Olha lá como é que ficaram as cotações. Ele andou de lado por um período. Tá? E agora aqui nessa segunda situação, eu tenho um movimento de alta que já foi concretizado. Vamos supor que o mercado fechou aqui. Hoje eu estou fazendo uma análise para amanhã. Ok? Aí eu vou olhar o MACD. Eu tenho a média menor cruzando a maior para cima. Eu tenho também um ângulo de alta bem agudo aqui para o índice de força relativa. Volume também aumentando, tendência clara de alta. Vamos ver o que ocorreu então nesse caso. Olha lá, ó, naquele primeiro momento relacionado à cotação, nós vimos aqui que o mercado se comportou com alta. Ok. Uma coisa que a gente vai observar agora, tá? Vai ser alguns limites que as cotações experimentam em alguns pontos. Então veja bem, às vezes a gente fala, puxa vida, a análise de tendência está apontando alta, correto? Mas alta até quando? A água está apontando queda, mas queda até quando? Certo?
Então nós temos algumas situações em que vão determinar o limite de queda, o limite de alta das cotações. São os chamados suporte e resistência, correto? Vamos pegar o conceito aqui do suporte e a gente já volta nesses gráficos. Então o suporte é um nível ou região de preço onde a força de compradores supera a força de vendedores. É um movimento de alta, né? Vamos dizer assim, ele vai tentar sofrer uma reversão, mas é um movimento de alta. Então, nesses casos, é comum que a cotação estava caindo, ela estaciona as cotações e volta a subir. Então, vamos dar uma olhadinha lá naquele histórico de suportes que a gente falou, tá? Então, olha só. Aqui eu tenho uma linha horizontal, certo? Que indica a cotação de 4,51. Então, em geral, se a gente olhar a movimentação desse ativo, tá? O 4,51 é um valor representativo na movimentação dele, correto? Ele, por uma vez, ele veio aqui, não quebrou o 4,51, voltou a subir, correto? Vamos supor que você só tinha essa informação aqui, então ainda é pouca informação, tudo bem? Ele chegou no 4,51 e voltou a subir, ok. E aí o mercado foi acontecendo novamente, você vem estudando isso aqui, e percebe que ele fez um movimento de queda, mas não rompeu 4,51, correto? O dia que ele rompeu 4,51, ele foi próximo à cotação anterior, certinho? E aí ele volta então a subir, correto? Vai em valores bem maiores. E aí ele volta a testar o 4,51 de novo. Se a gente pegar a data desse gráfico, olha só aqui, quando ele testou em 10 de julho, qual foi a última vez que ele tinha chegado em 4,51, tá? Ele tinha testado 4,51 em 11 de fevereiro. Então, são movimentações em que, em geral, um ativo mantém em função do comportamento, do perfil psicológico dos agentes de mercado, seja comprador ou vendedor. Então, o que é um suporte histórico? Correto? É um histórico, é um ponto histórico onde as cotações tendem a chegar e revertem para cima. Ou seja, aqui a força dos compradores novamente supera a força dos vendedores e ele começa então a subir novamente. Então, mais alguns exemplos aqui, correto? Olha aí que a gente havia falado, um suporte aqui, quando ele quebra esse suporte, ele vem buscar um novo suporte aqui embaixo. Então, se eu tenho aqui tendência de queda, rompeu o suporte, o MACD está apontando para baixo, o índice de força relativa está apontando para baixo. A próxima pergunta é, vai cair até quando? Então, a resposta está no próximo suporte. Correto? Então, um ativo ele pode ter diferentes suportes, diversos suportes, dependendo do gráfico que você está utilizando, seja quinzenal, seja mensal, seja diário, correto? Por minuto. Então, ele vai formar diferentes suportes nesses períodos de estudo. E aí a gente passa, então, agora a trabalhar com a resistência. O que é a resistência? A resistência, de uma forma bem simples, é um suporte ao contrário. Aqui agora a força dos vendedores vai superar a força dos compradores, determinando então a reversão de tendência, correto? Pegando aqui o conceito puro de resistência, que nós temos nesse slide aqui, resistência é um nível, região de preço onde a força dos vendedores supera a força dos compradores, correto? Obtendo então uma reversão de tendência. Então, nesse caso aqui, o ativo vinha subindo, não é isso? Ele vinha subindo e aí, por algum motivo, começaram a vender. Vamos supor que o investidor tenha entrado aqui nesse ponto que eu estou demonstrando e aí ele vai realizar o lucro. Para realizar o lucro, é claro, ele vai ter que vender. Então, nessa hora, a movimentação de venda começa a aumentar e a cotação tende a cair, porque você aumenta a oferta do ativo no mercado. Então, nesse caso, a gente percebe que nesse ativo, ele vem aqui, ele testa esse suporte, essa resistência de 6,02, correto? Fez isso aqui, quando ele rompeu 6,02, ele foi embora para fazer uma nova resistência lá em cima, correto? Dá uma olhadinha nos próximos gráficos, olha aí, ó. Então ele sai do 6,02 e vai buscar uma resistência em R$ 7,87, correto? Percebam aqui que são relativamente pequenas, mas as cotações se repetem dentro de um mesmo nível, correto?
Ok. Aqui, agora, um exemplo onde um ponto onde era suporte, olha só aí, ele tocou aqui 4,61 uma vez, voltou, correto, duas vezes, aí ele quebrou 4,61, ele rompeu, foi embaixo, voltou a subir além dos 4,61, testou novamente 4,61, não perdeu e foi embora, correto? Interessante é que depois de um tempo, o próprio 4,61 acabou virando o que aqui agora? Uma resistência. Então, é interessante observar esses acontecimentos históricos aqui, a frequência com que eles ocorrem. Então, o que é resistência hoje pode se transformar, o que é resistência hoje pode se transformar em suporte e vice-versa. Nesse caso aqui, o suporte se transformou em resistência. Ok? Certinho, então. Então tá aí a figura do urso, que representa aí a movimentação de mercado. O urso, quando ele ataca, ele dá um tapa para baixo, não é isso? Por isso foi o animal escolhido para representar a tendência de queda, correto? Por causa da movimentação do animal. Então aqui nós temos aí agora, né, todos os elementos que a gente estudou nessa aula sendo utilizados em conjunto. Né, o MACD, o volume, correto? O índice de força relativa e a identificação de suportes e resistências dentro desse gráfico. Certinho? Então o investidor ele vai precisar dessas ferramentas, né, de pelo menos aí a combinação de pelo menos 3 indicadores mais a observação gráfica para tomada de decisão. Sempre lembrando que tendência não é certeza. Ok? Por hora é só. Muito obrigado pela atenção. Se tiver alguma dúvida, pode encaminhar para esse e-mail. Não esqueçam de subscrever o canal e curtir o vídeo, né? Dar um like no vídeo para que o nosso trabalho possa continuar. Muito obrigado.